Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para falar um pouquinho da minha infância, né? Se é que eu posso dizer que tive, né? A coisa mais linda que eu lembro da minha infância é do meu pai. Já era bem mais velho, né? Quando ele casou com minha mãe, não sei explicar direito. Mas eu sei que quando eu era criança, viemos de muitos irmãos. E meu pai era muito bravo, mas eu não posso reclamar porque não era de bater, né? Ele conversava muito. Mas eu lembro um pedacinho da minha infância, eu tinha uns 7 anos, que o meu pai chegava da roça, né? Mexia com roça, e a gente morava numa roça, né? Que ele chegava cansado. E ele sentava, né, depois do banho, jantava. Janta na roça é cedo, como vocês sabem. E ele sentava num banco na cozinha. E ele fazia nós dormir. Um por um, colocava no colo e ninava. Até nós dormir, um por um, né? Nossos irmãos mais, que eu lembro, né? Eu e meus irmãos mais novos. E eu lembro também uma fase que nós mudou, né, mais perto da cidade, e a gente não tinha televisão. Então a gente ficava na janela dos vizinhos, na cerca, olhando na televisão do vizinho, que era preta e branca. E que a gente não tinha na época, não tinha nem luz, né? A gente nomeava de vela. E meu pai chegava sempre com bala, essas coisas pra gente. E era uma festa, né? E aos domingos, quando a gente queria a missa, era longe. Aí ele falava assim: se vocês levar o milho, né, para fazer o fubá, vocês vão ganhar dinheiro, né, ganhar moeda. Para nós comprar chup-chup, gente, geladinho. Aí nós subia, era um morrão, ele punha 5 litros, né, mais ou menos isso, de milho, na sacola pra gente, a gente levava. Aí chegava na dona do engenho, a gente deixava lá, ia pra missa, toda sorridente, né? A missa das 9 no domingo. Aí acabava a missa, a gente dava uma voltinha na praça e ia embora, porque era longe, muito morro pra subir. Aí a gente passava nesse engenho, né? Recolhia o fubá já, né? Pronto. E subia o morro numa felicidade, gente, quando geladinho, como se fosse a coisa mais rica do mundo. Que na verdade naquela época era, né? Porque a gente morava em roça, não tinha televisão, não tinha geladeira. Então o geladinho pra gente, chup-chup, era uma festa. Gente, era tão bom. A gente brincava até tarde de bandeira, pique-bandeira. Eu lembro que no terreiro da minha mãe tinha um pé enorme, muito grande de ameixa. Aí a gente subia lá em cima para brincar de pique-esconde, não tinha maldade, era tudo na brincadeira mesmo, não existia hoje maldade, né, no ser humano, assim, pelo menos naquela época ali, entre a gente era amigos, e eu tinha muito medo de serração, né, aquele sereno que dá de manhã nas montanhas, e eu tinha que ir para a escola, aí eu tinha que subir um morro. Aí eu chegava no morro, no pé do ensino alto do morro, eu ficava esperando a professora, porque lá as professoras iam a pé, né, era muito longe, e elas passavam e os alunos iam esperando elas, assim, nas cruzeadas, né, das casas, e ali ia pegando os alunos ali, mas ia todo mundo a pé. A gente brigava para dar a mão à professora, e eu lembro dela até hoje, né, ela chamava Maria do Carmo, era uma amor de professora. E a gente ia pra escola, e nessa época tinha muita serração. E eu tinha muito medo, gente. Eu olhava assim, os altos da montanha, eu chorava, porque eu achava que o mundo ia arrasar, que aquilo era o fim do mundo. Gente, hoje eu fico olhando, né, os jovens, tem toda oportunidade, pode muito bem estudar, tem muito mais facilidade hoje. E a gente não tinha nem mochila não, gente, para levar não, a gente levava um saquinho de arroz, era um caderno, um lápis e uma borracha, um saquinho de arroz, e a gente era feliz.
Hoje o jovem tem mochila da Nike, tênis da Nike, tudo chique. Merenda para levar para escola, um bom lanche, dinheiro, tem tudo, mas não quer estudar, né? Muitos, né? Eu não estou dizendo todos, mas alguns. E tem toda a facilidade. E não tinha maldade, gente. Tinha briga? Tinha. Mas hoje a maldade tomou conta do mundo. Os jovens estão cruel. Perdeu o amor próximo, né? Aí eu fico olhando assim, eu falo, gente, será se daqui a 10 anos, como vai estar, né, nossos jovens, nossas crianças de hoje? Porque na minha época era tão bom, a gente brincava de pique-bandeira, de pique-cola, de queimada, era de que é esse, né? E era muito bom, gente. A gente brincava de boneca de milho, a gente quebrava, a gente apanhava por conta disso, que a gente ia lá, pegava a melhor boneca de milho, puxava os cabelos dela e era a nossa boneca, a gente não tinha. A gente matava grilo, bicho, e fazia enterro deles. Enterrava e chorava como se fosse gente. Então, assim, foi uma adolescência muito gostosa. Né, uma época muito boa. Hoje, a gente não tá tendo prazer nem de sentar pra ouvir uma música ao vivo, porque tá tendo muita violência. Os jovens hoje em dia, né, não sabem o que é brincar, não sabem o que é uma queimada, o que é um pique-bandeira, infelizmente. Então, é isso aí, gente. Eu sinto falta da minha época de infância, mesmo com toda a dificuldade, morando na roça. A gente não comia arroz todo dia, não tinha carne, era só de domingo. O frango que a minha mãe matava, né, que ela criava. Mas a gente era bem mais feliz.